Olá a todos, pessoal do YouTube, estudantes de farmácia, profissionais farmacêuticos da área. Vamos dar continuidade à introdução à farmacotécnica, parte 2. Aqui quem fala é o professor Marcos Sabino. Hoje nós iremos falar dos excipientes. Então, o que são os excipientes e adjuvantes farmacêuticos? Exemplificar algumas categorias e também demonstrar características que eu chamo de ideais que os excipientes precisam ter. Pessoal, e nos nossos conceitos eu utilizo o livro do Allen et al., Formas farmacêuticas e sistemas de liberação de fármacos. E o Allen, ele define excipientes como sendo o quê, Lembra lá do conceito da Farmacopeia Brasileira de Medicamentos, no qual ela fala que o medicamento é um produto tecnicamente obtido, elaborado, que possui um fármaco ou mais e outras substâncias. Então agora a gente vai entrar nessas outras substâncias, que são substâncias que se destinam a entrar na composição das preparações farmacêuticas devido a um motivo diferente que dos princípios ativos. Então, os recipientes são muito importantes por diversos fatores. Eles melhoram a estabilidade do produto, eles inibem o crescimento de micro-organismos, eles podem deixar a forma farmacêutica com uma estética mais apresentável para o cliente, com cores diferenciadas, com cheiros mais agradáveis, para fazer com que aquele produto possa ser melhor ingerido, e isso contribui para a sua aceitabilidade ou adesão ao tratamento. Tudo bem? Então eu elenquei aqui algumas categorias, mas não todas, que eu vou explicar. E eu, no ponto de vista de aula presencial, eu estimulo os alunos a pensar o que é um corante, o que é um edulcorante, flavorizante, para ver se ele já tem ideias pré-concebidas, E eu vou fazendo com que eles cheguem até o conceito certo, beleza? Mas aqui no caso não tem como fazer isso, Então eu vou dar um exemplo de corante, por exemplo. O que é um corante, Então, algumas dessas categorias o próprio nome já diz. Então, corante, ele vai dar cor àquela preparação, seja sólida ou líquida. Tudo bem? Então, é bem simples, Então, farmacotécnica não é muito difícil, pelo menos nos aspectos introdutórios dos conceitos. Depois as coisas vão ficando um pouco mais complexas. Edulcorantes. Então, o que é um edulcorante, Então, os edulcorantes, eles conferem sabor doce a uma preparação, ok? Por que utilizam-se edulcorantes? Porque a maioria dos fármacos, eles possuem sabor amargo. Então, os edulcorantes também são conhecidos como corretivos deste tipo de sabor. Tudo bem? Flavorizantes. Então, os flavorizantes, eles têm dois aspectos interessantes. Eles conferem tanto sabor e odor agradável a esta preparação. Substâncias acidulantes e alcalinizantes. Os acidulantes e alcalinizantes são utilizados para corrigir o pH, para deixar o meio mais ácido ou mais alcalino, ok? Então isso é muito importante para determinadas preparações líquidas, como shampoos ou até mesmo soluções, ok? Doador de consistência. Então os doadores de consistências, eles aumentam a consistência ou dureza de uma preparação, geralmente pomadas, tá bom? Espessantes. Então, o espessante também é conhecido como doador de viscosidade. Então, eles tornam as preparações mais resistentes ao fluxo, Então, deixa a preparação mais viscosa.
Então, eles também são utilizados para retardar a sedimentação de partículas em suspensões. Não percam a aula de suspensões, que eu vou falar o que é uma suspensão e o que tem dentro de uma suspensão, ok? Aumentar o tempo de contato de preparações oftálmicas, por exemplo, é utilizado metilcelulose. Espessar cremes de uso tópico, deixar o creme mais viscoso. Olha só, umectantes. Então, umectantes lembra muito o que? Umidade. Então, é interessante que determinados produtos, durante o período de tempo de prateleira, não se resseque, né? Então, é utilizado, por exemplo, para prevenção de ressecamento, particularmente em pomadas e cremes. Agentes solubilizantes. Então, os agentes solubilizantes, eles favorecem a entrada da matéria-prima dentro do solvente, né? Do soluto dentro do solvente. Então, para algumas fórmulas como cremes, nem todas as matérias-primas já são solúveis no sistema aquoso. Então, o Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira, ele dá um exemplozinho para que os parabenos, que são conservantes antifúngicos, possam ser solubilizados em propileno glicol. Ao se solubilizar em propileno glicol, você adiciona posteriormente no sistema aquoso. Explicarei isso na aula de cremes, no que se refere às emulsões, né? Beleza? Então, ele facilita a entrada do soluto no solvente. Por isso que é chamado de solubilizante, que é chamado de solúvel. Substâncias que são ditas como aglutinantes. Então, aqui a gente entra na esfera dos comprimidos, né? Então, para você fazer um comprimido, você precisa ter os pós. Esses pós precisam passar por uma técnica chamada granulação. Então, os aglutinantes fazem com que os pós virem grânulos. Isso facilita o processo de compactação do comprimido, do granulado, para se ter o comprimido. Surfactantes, emulgentes e emulsificantes. Então, surfactantes também são conhecidos como tensoativos, né? Então, os tensoativos têm a capacidade de fazer com que ocorra a mistura entre líquidos que são immiscíveis, água e óleo, basicamente, ok? Então, o produto final pode ser uma emulsão líquida ou uma emulsão semissólida, como um creme. Então, as emulsões utilizam-se essas substâncias, emulsificantes, emulgentes. Olha só, antioxidantes, quelantes e conservantes, né? Então, eles entram como agentes estabilizantes. Então, os antioxidantes são muito conhecidos por vocês. Podemos citar o BHT, butilhidroxitolueno, ácido ascórbico, vitamina C, né? Vitamina E, tocoferol, etc. Então, eles inibem a oxidação, né? Eles se oxidam preferencialmente em relação ao fármaco ali presente. Quelantes. Os quelantes são substâncias que aprisionam metais. Quelar significa aprisionar. Então, eles removem os metais do meio circundante, impedindo com que eles façam reações de óxido e redução, tá? Então, muitas das matérias-primas, por mais puras que elas sejam, elas não são 100% puras. Então, as que têm um maior grau de pureza têm mais do que 99%. Só que dentro desse 0,0001% podem ter elementos, traços de metais. Por isso que é importante a presença de quelantes dentro de preparações farmacêuticas. Conservantes e preservantes, temos exemplos de antifúngicos e antibacterianos. Então, eles vão inibir o crescimento de micro-organismos. E, por final, os tampões. Então, o que é um tampão, né? Então, os tampões, eles atenuam
variações ou flutuações de pH na presença de um ácido ou uma base. Daqui a pouco eu vou ilustrar para vocês um exemplo de como um tampão funciona, como ele age. Um exemplo bem simples, não muito elaborado do ponto de vista da química analítica. Então aqui está uma tabela que eu mesmo fiz, baseado no Allen, tá? Exemplificando alguns tipos de corantes. Então olha só, FDEC vermelho número 3 significa que ele pode ser aplicado tanto como em alimentos, drogas e cosméticos. Então muitos desses recipientes aqui ilustrados, né, são aplicados também não somente na área de medicamentos, mas também na área de alimentos, cosméticos, ok? Na indústria de saneantes. Então eles são classificados assim, tem o número 3, o número 20, caramelo, óxido férrico, então eles vão dar um aspecto de cor, né? Edulcorantes, então aqui nós temos os que vão dar sabor, né? Doce. Então nós temos os edulcorantes naturais ou sintéticos, artificiais. Olha só, aspartame, dextrose, glicerina, manitol, sacarina, sorbitol, sacarose. Então tudo isso são o quê? Açúcares, com exceção do aspartame, né? Que é um tipo são 2 aminoácidos. É um dipeptídeo que tem um forte sabor adoçante, né? Gera sabor doce. Então alguns desses são sintéticos, são utilizados como adoçantes artificiais, como o caso do aspartame e a sacarina. Tudo bem? Professor, por que eles utilizam aspartame e sacarina? Para o público que não pode ingerir açúcar, né, puro. Público diabético. Ok? Então tem algumas formulações que falam produtos dietéticos, né? Xaropes, principalmente, tem xarope dietético. Então isso aí é importante para evitar o aumento da glicemia, né? Flavorizantes, óleo de anis, óleo de canela, coco, mentol, óleo de laranja, baunilha. Agente emulsificante, temos acácia, cetomacrogol, álcool cetílico, entre outros, né? Então tem vários tipos de matérias-primas voltados para fazer determinada finalidade. Umectante, olha só, glicerina, propileno glicol, sorbitol. Olha os antioxidantes aí, como eu havia falado, ó, ácido ascórbico, vitamina C, palmitato de ascorbila, é um tipo de vitamina C associado a um tipo de gordura, né? Ou lipídio. BHA e BHT e monotilglicerol. Então essa palavra til vem de tiol, tá? Tiol. Do ponto de vista da química orgânica, tiol tem uma sulfidrila. Essa sulfidrila é que dá o caráter antioxidante. Quelantes e sequestrantes, os famosos ácidos edético e EDTA, né? Então eles são muito utilizados aí como agentes sequestrantes de metais. E tem até aplicações em análises clínicas. Tampões. Então existem diversos tampões, um dos mais empregados na área magistral é o citrato de sódio, mas também outros tampões associados a tampão fosfato, né? Fosfato de monobásico, fosfato de potássio, acetato. Exemplos de emolientes, né? Então, emoliente, vocês têm ideia do que seja emoliente? Então, geralmente o emoliente é uma substância rica em óleo ou lipídio, tá? Então, é uma substância ativa de uso tópico, né, sobre a pele, usado para suavizá-la mesma e torná-la mais flexível. Tudo bem? Então, óleos minerais, também conhecido como petrolatos, óleos vegetais, triglicérides, ésteres de ácidos graxos, lanolina. Lanolina tem muito emprego, fabricação de determinados cremes. Tudo bem? Espessante ou doador de viscosidade, bentonita, carbúmeo. Então não percam a aula que eu falo sobre géis, do que é composto um gel.
Então, o aspecto gelatinoso do gel se deve à presença de carbômero, carbopol. Tudo bem? Olha só, carboximetilcelulose, metilcelulose, povidona, muito conhecida povidona, alginato de sódio, né? Álcool cetílico, como doador de consistência, cera microcristalina de parafina, cera branca e cera amarela. Então, na formulação de uma base galênica conhecida como cold cream, né, o creme gelado, a cera branca entra como um doador de consistência. Então, já perceberam que tem muitos cremes que são mais consistentes do que outros, alguns são mais ralos, outros são mais grossos. Então, isso se deve aos níveis de concentração de determinados doadores de consistência. Aglutinantes, né? Então, acácia. Açúcares, de maneira geral, são utilizados para promover a aglutinação. Conservantes antibacterianos, cloreto de benzalcônio, nitrato de fenilmercúrio. Tá? Dentro dos antifúngicos se destacam muitos parabenos, né? Nipagin, nipazol, metilparabeno e propilparabeno. Tá? Então, eles são muito utilizados aí, ó. Benzoato de sódio também, conservante. Ok? E agora eu vou ilustrar para vocês como que funciona o tampão, porque a maioria dos alunos não sabem, na prática, o funcionamento de um sistema tampão. Por que usamos tampão? Como é que ele age? Né? Então, tem muitas preparações que precisam ter um pH estável ao longo do tempo. Por que, professor? Existem fármacos que têm comportamento ácido e básico. A maioria dos fármacos tem esse comportamento, né? Eles são inicialmente produzidos como ácidos e bases fracas, né? Então, isso quer dizer que eles podem doar ou retirar íons H+ do meio. Ok? Então, aqui eu ilustrei dois béqueres, um com água e outro com tampão fosfato. E aqui no meio, centralizado, um pH-metro, né? Então, eu medi o pH de ambos e estavam com o mesmo pH, 6,8. E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho uma solução preparada de HCl, 1 molar. Ok? Ácido clorídrico. Então, eu vou gotejar 10 gotas aqui. E 10 gotas aqui. E momentos depois, após a mistura com o bastão de vidro, eu monitorei o pH. E olha que interessante. Aqui o pH caiu para 1,5. Né? Porque só tem água. Aqui o pH foi para 6,7, caiu 0,1 unidade após a adição de 10 gotas de HCl 1 molar. Professor, como é que o senhor explica isso? Porque aqui, meu caro, nós temos um tampão. E qual que é o conceito de tampão? O tampão, ele atenua flutuações de pH, ou ele impede que haja flutuações de pH na presença de um ácido ou uma base. Tudo bem? Então, essa é a função do tampão. Então, tem muitas preparações que você vai ter que ter um pH dito fisiológico, né? E manter aquele pH ao longo do tempo e até mesmo para ser administrado em um paciente. Belezinha? Bem simplesinho, né? O que é um tampão? Como ele funciona? Olha só, quais são os atributos mínimos que os recipientes devem possuir? Então, assim como o fármaco precisa ter aspectos relacionados com segurança, os recipientes também. Eles não estão ali simplesmente para fazer com que aumente a estabilidade do fármaco. É interessante que o recipiente
assim como o fármaco seja inócuo, seja seguro para o uso humano. Ok? Então, eles devem ser selecionados tendo em vista, sim, o aumento da estabilidade do produto. Mas também, não devem causar interferência na eficácia terapêutica, nem no doseamento do princípio ativo. Então, isso é chamado de inertes. Quanto mais inertes forem os recipientes, melhor. Tampouco causar toxicidade na quantidade administrada ao paciente. Então, esses aspectos em conjunto fazem com que o produto tenha qualidade. Porém, nem tudo são flores, né? Então, veja só, dietileno glicol e a tragédia do elixir de sulfonilamida, né? Olha só o que essa manchete diz: fatalidade de droga. A causa da fatalidade de uma droga é relacionada a um elixir, né? Não percam o conceito de elixir na aula de soluções. Tá? Então, os elixires são soluções farmacêuticas hidroalcoólicas que têm um alto teor de álcool, 40%, por exemplo. Então, veja, os químicos dizem que o dietileno glicol adicionado à sulfonilamida promoveu a morte de 13. Né? Essa mesma substância foi encontrada recentemente em uma marca de cerveja no ano passado que promoveu a morte de algumas pessoas, né? Então, o dietileno glicol era utilizado como agente anticongelante, porém ela não pode estar presente em bebidas, porque ela é tóxica. A FDA, né, que é a agência regulatória para aprovação de medicamentos, novos cosméticos, bem como o aspecto regulatório de alimentos, ela foi regulada no sentido de aprovação de novas substâncias ou associações devido a essa tragédia do elixir de sulfonamida. Né? Então, olha só, 71 adultos e 34 crianças morreram no outono de 1987 após ingerir essa droga chamada elixir de sulfonamida. Então, ela tem esse tratamento desde gonorreia até dor de garganta. Então, na formulação continha 10% de sulfonilamida e 72% de dietileno glicol. Caramba, muita coisa, né? Professor, mas o que ele causa? Falência renal, brother. Falência renal. Bem como prejudica o funcionamento do sistema nervoso central. A pessoa já, inicialmente, ela já sente náusea, vômito e já a potência dela é muito alta em termos de promover aspectos toxicológicos, né? Muito alto. Então, a fonte aí do The Scientist. Pessoal, olha só que interessante, né? Então, a gente falou aqui de algumas coisas, né? E eu fiz um círculo sobre alguns edulcorantes. Sobre os edulcorantes, né? Atenção a esses dois rapazes aqui, aspartame e sacarina sódica. O que acontece? Será que esses adoçantes artificiais, eles são seguros? Porque a princípio um diabético ele utiliza esses adoçantes porque ele não vai prejudicar a saúde dele quando comparado com o açúcar comum. Né? Será que isso é verdade? Além disso, esses conservantes à base de parabenos alguns têm esse símbolo aqui, Paraben Free. Já ouviram alguns cosméticos com esse símbolo? Livre de parabenos. Por que eles são livres de parabenos?
Então eu vou elaborar para vocês 2 vídeos a respeito de o que nós sabemos a respeito da toxicologia desses recipientes, né? Então tem muita coisa que é dito, porém sem evidência. Então o consumidor tem o direito de adquirir um produto, seja ele um medicamento, seja um cosmético, que não prejudique a sua saúde. Tudo bem? No caso dos parabenos, eles atuam como disruptores endócrinos. Não perca esse vídeo. E o conceito de disruptores endócrinos. Então eu vou elaborar um vídeo a respeito dos adoçantes artificiais. São seguros? Quem foi que disse? Né? Assim como os parabenos. Então essas são nossas referências. E o meu agradecimento novamente, muito obrigado. Se inscreva no meu canal, faça o canal crescer. Isso é um estímulo para que a gente possa fazer mais vídeos. Muito obrigado.